Vamos continuar louvando ao Senhor, ficando de pé e com as nossas palmas, dizendo que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Com as palmas. Eu vejo a glória, eu vejo a glória, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Vamos dizer de novo, eu vejo a glória, eu vejo a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, 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 porque sinto o Senhor me tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou pedir que, uma vez que nós comecemos, nós evitemos toda e total movimentação, possamos estar realmente aquietados para ouvir a voz de Deus. Você que está na internet, nos assistindo, também procure estar no lugar calmo, tranquilo, para que Deus possa realmente falar ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu gostaria de ler apenas um versículo, que é o versículo 17, que talvez tenha sido um dos primeiros versículos que eu memorizei na palavra de Deus, e que ainda hoje é, sem dúvida alguma, fundamental para a nossa vida cristã, para a minha, para a sua vida cristã. Você consegue ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos ver mais uma vez? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nesta manhã eu gostaria de ministrar ao seu coração sobre verdades e mentiras acerca ou sobre a chamada cura interior. Na década de 90, este foi um tema muito mais falado no Brasil, principalmente no nosso país, do que nos dias atuais, em que talvez a grande ênfase tem sido sobre a teologia da prosperidade. Naquela ocasião, na década de 90,
começaram a pipocar em todo o país muitos livros, muitas publicações, muitos cursos sobre cura interior. As pessoas iam a um determinado lugar, passavam um final de semana, e ali elas passavam por um processo que era muito mais do que um processo de retiro espiritual que tradicionalmente nós já conhecemos. Grande parte desses processos, desses cursos, desses livros, desses eventos, tinham por propósito fazer uma espécie de cura da alma, das emoções das pessoas. Muitos deles eram baseados em autores americanos, em livros americanos, em igrejas americanas, que tinham experimentado décadas antes, década de 70 e 80, uma grande repercussão no número de casos de abuso de crianças por pais, de abusos sexuais, verbais, físicos, espirituais e assim por diante. Houve na década de 70 e 80 uma grande descoberta de muitos casos de crianças que tinham sido abusadas pelos pais, por professores na escola, por sacerdotes, por ministros religiosos e pessoas que tinham usado da inocência, da vulnerabilidade da criança para tocá-las fisicamente, amargurá-las verbalmente e assim por diante. Por conta desta natural tendência de que as coisas aconteçam por lá, alguns anos antes, e depois reverberem aqui, na década de 90, então, começou a existir uma série de coisas relacionadas à cura interior. Pessoas até bastante importantes e relevantes no meio cristão, gente que tinha, durante anos, sido referência na área de missões, na área de teologia, de doutrinação, de igrejas e assim por diante, viraram as costas para essa maneira mais tradicional de agir e começaram a criar uma série de estudos sobre isso. Alguns termos, então, começaram a ser bastante conhecidos e falados, e todos eles tinham relação com esse assunto. Por exemplo, começou a se falar sobre maldição hereditária, a ideia de que, uma vez um pai ou uma mãe, ou ambos, estando em maldição diante de Deus, ou maldiçoados por Deus, estando debaixo da maldição de Deus, transferiam automaticamente a seus filhos e aos filhos dos seus filhos e assim por diante os malefícios desta maldição, tornando as pessoas, quer sejam inocentes ou quer fossem inocentes ou não, vítimas daquilo que os seus antecessores, dos seus antepassados haviam feito. Além desse termo maldição hereditária, outros termos também começaram a ser falados, por exemplo, dar liberdade ou dar autoridade, como sendo aquela atitude de um cristão em dar a Satanás direito de agir na sua vida por algum pecado oculto, por alguma razão que eventualmente esta pessoa não tenha assim aumentado a sua espiritualidade ou se aprofundado na comunhão com Deus e assim ficaria vulnerável a Satanás. A verdade é que, a partir daí, toda uma teologia começou a ser criada, a chamada teologia da batalha espiritual, que tinha fortes raízes nessa questão de maldições hereditárias, de curas interiores para que essas pessoas se livrassem dessas maldições hereditárias e assim por diante. No mundo secular, ao mesmo tempo, também começou a existir uma renovação de certos processos, chamados processos terapêuticos, na psicologia, por exemplo, que tinham a ver com regressão e hipnose. Processos que, uma vez tinham sido abandonados há muitos anos e que voltaram, de fato, muito forte nessa década de 70 e 80, como supostos meios através dos quais as pessoas podiam voltar no tempo de suas memórias e lembranças emocionais, até o ponto, como diziam alguns, de chegar ao ventre da própria mãe e experimentar no útero, como se assim estivesse, como um dia esteve, certas sensações que poderiam ser agora reestabelecidas, curadas e tratadas, seja através de processos conscientes ou inconscientes, através desses recursos terapêuticos. O fato é que tudo isso causou uma tremenda confusão na cabeça das pessoas. Certas coisas verdadeiras começaram a se misturar com certas coisas que não tinham fundamento bíblico, e então começou a existir toda uma história no meio cristão, evangélico principalmente,
relacionada à cura interior. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, como as coisas vão e vêm, e estas coisas têm voltado, têm trazido de volta esta inquietação. E as razões são as mesmas, eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas o fato é que, como pastor, eu preciso explicar para você o que biblicamente existe de verdade e o que biblicamente existe de mentira em todo esse processo. E por que eu quero explicar isso para você? Primeiro, para que você esteja informado. A ignorância é a mãe da heresia. Ou seja, quando a gente não sabe o que a Bíblia diz acerca de alguma coisa, então a gente fica à mercê de ensinos errados. Eu vou pedir que alguém, por favor, ligue esse ar-condicionado aqui, que eu estou suando em bicas aqui. Alguém, por favor, ligue esse ar-condicionado. E eu quero então informar a você, para que você tenha conhecimento da palavra, primeiro. Segundo, eu quero que, uma vez informando a você, você possa ter capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira por você mesmo, para que você não fique, embora você possa, eu estou aqui para isso, a cada meia hora telefonando para mim, pastor, eu ouvi falar sobre isso e isso, é verdade ou mentira? Ou seja, maturidade espiritual tem a ver com você conhecer o suficiente na sua experiência cristã, para que você possa discernir no momento exato o que é verdade e o que é mentira segundo a Escritura Sagrada. Eu não quero bebês espirituais que precisem anos a fio que eu diga para eles assim, olha, isso aqui que é básico, que você já devia saber, você ainda não sabe. Paulo dizia isso, ou o escritor aos Hebreus dizia isso, dizendo que ele queria dar leite, queria dar alimento mais sólido, mas na verdade eles tinham apenas gosto por leite, como se fossem bebês. Eu quero então que você se torne um cristão maduro, que possa olhar a palavra e dizer assim, isso aqui não vem de Deus, ou isso aqui é de Deus. Terceiro, é porque eu quero que você experimente, eu desejo, como seu pastor, que você de fato experimente o que é verdadeiro e saudável nessa área. Porque é fato que nós precisamos ser interiormente curados. É fato que nós somos pessoas que, porque somos pecadores, fomos afetados pelo pecado, não apenas na maneira da gente pensar, não apenas na maneira da gente decidir, mas também na maneira da gente sentir. Nós somos pessoas cujas emoções estão afetadas pelo pecado. E por isso precisamos sim de cura para o nosso coração. Mas a cura que esteja baseada na palavra, e não aquela que é mística, fantásmica, alguma coisa que eventualmente possa parecer muito mais oriunda de outros conceitos religiosos do que da Bíblia Sagrada. Nós não damos passes para que você fique bom de uma hora para outra. Nós não fazemos reuniões e eventos e orações de libertação, porque nós cremos que libertação não é apenas alguém colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer uma oração de uma maneira emotiva, com um tom de voz bastante emotivo, e você então estará liberado de todos os seus traumas e questões. Nós não fazemos isso aqui porque entendemos que não é assim que Deus liberta o homem. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo. E nós queremos que você sinta esse processo, que você vivencie esse processo, que você experimente esse processo. Ou seja, ao falarmos de verdades e mentiras, não queremos apenas denunciar o que há de falso, de mentiroso. Nós queremos, acima de tudo, salientar o que há de verdadeiro. Veja bem essa expressão aqui, essa citação que eu trouxe para você, e você já começa a ver alguma coisa dessa teologia ou dessa maneira equivocada de ver. David Simmons, no seu texto Healing for Damaged Emotions, ou seja, cura para emoções machucadas, ele diz assim, a atuação da graça, referindo-se à graça de Deus, não pode ser mantida em algumas pessoas sem a cura interior do seu passado. O cuidado de Deus não pode ser sentido sem uma profunda reprogramação interior de todos os maus condicionamentos que nelas foram colocadas pelos pais, família, professores e pregadores da igreja. Esse texto, essa citação,
é o tipo da situação ou citação extremamente perigosa, porque mistura verdades e mentiras. E é exatamente isso aqui que eu acabei de mencionar para você, que está sendo propagado e que muitas pessoas caem então no erro. Veja bem, primeira afirmativa que não é verdadeira. A atuação da graça não pode ser mantida em algumas pessoas sem a cura interior do seu passado. E o que é que não há de verdade nisso? O que não há de verdade é que é justamente a graça de Deus que faz isso. Ou seja, não é o reverso, que eu não consigo manter a graça de Deus na minha vida se eu não tratar do meu passado. A verdade é, o meu passado será tratado justamente por causa da graça de Deus na minha vida. Em outras palavras, do ponto de vista teológico, Deus continua agindo porque sua graça é irresistível e, consequentemente, o meu passado será tratado. Não sou eu que fomento a graça de Deus, não sou eu que produzo a transformação de Deus na minha vida, não sou eu que me curo, não sou eu que me salvo, não é Deus que me ajuda a melhorar a mim mesmo ou a curar a mim mesmo. É a graça de Jesus que opera isso na minha vida. Veja outro equívoco. O cuidado de Deus não pode ser sentido sem uma profunda reprogramação interior de todos os maus condicionamentos que nelas foram colocados pelos pais, família, professores e pregadores da igreja. E onde é que está o equívoco disso? O cuidado de Deus é factual, não é uma questão de sentimentos. E grande parte do problema da cura interior é quando você confunde convicções, fatos que são inquestionáveis, que servem como bases para você poder sentir. A maneira saudável é assim, irmãos, você crê, você conhece, você sente. Os sentimentos são das expressões da alma humana as mais volúveis. Eu não sei você, mas, por exemplo, basta uma topada no começo do dia para você dizer assim, já comecei mal, e sair de casa de mau humor. Basta a notícia de que apareceu um crédito na sua conta para que todos os seus problemas aparentemente pareçam resolvidos e você diga assim, como eu estou me sentindo bem? Sentimento é como o vento, vai e vem. Sentimento é volúvel. Eu não posso entender que o cuidado de Deus não possa ser sentido sem uma profunda reprogramação interior. O cuidado de Deus é percebido, crido e conhecido pelo simples fato de eu ver este cuidado revelado na Escritura Sagrada. E como consequência disso, eu me sinto cuidado por Deus, ainda que passando lutas e provações. Terceiro equívoco dessa frase. Diz que o cuidado de Deus não pode ser sentido sem uma profunda reprogramação interior. Quando você fala de reprogramação interior, você está indo numa direção, dentro daquilo que se tem de conhecimento da mente, que é muito próximo da neurolinguística ou das abordagens cognitivo-comportamentais da psicologia. E o que é que isso tem em comum? Eu não quero falar difícil, eu quero apenas contextualizar para você. O que isso tem em comum é a ideia de que se você mudar os pensamentos da pessoa, os comportamentos dela mudarão e, consequentemente, a vida dela mudará. A grande questão é que nem sempre você mudando os pensamentos de alguém, você muda os significados emocionais que nós chamamos de sentimentos sobre aquilo que aconteceu ou sobre os pensamentos que ela tem acerca de alguma coisa. Vou dar um exemplo claro. Nós olhamos para Deus e temos a revelação na palavra de Deus de que Ele é o nosso Pai. E Ele é o nosso Pai. Obviamente que quando a Bíblia diz que Deus é nosso Pai, a Bíblia está usando uma categoria humana, um termo humano, uma semântica humana, para que a gente compreenda certas coisas que Deus é. Então, o que é que Pai remete para nós? Remete cuidado, proteção, direção, remete
coisas boas, típicas da paternidade, como também a mãe remete a outras coisas. Daí porque, num dos nossos cânticos, por exemplo, nós dizemos que Deus, como uma mãe, não nos abandonou, porque, de fato, é possível até que é mais provável que um pai abandone, mas é muito mais improvável que uma mãe abandone. No entanto, quando eu falo Deus é Pai para você especificamente, a ideia e a experiência que você teve de paternidade afeta consideravelmente a compreensão que você tem de Deus. Por exemplo, se seu pai tivesse sido abusivo com você, distante, pouco afetuoso, se seu pai tivesse sido extremamente tirânico, se seu pai tivesse sido, de alguma forma, afetuoso demais, e tenha posto sobre você poucos limites, dado pouca direção, estabelecido coisas que você pôde sentir que era precioso e por isso ele estava com cuidado com você, a maneira como você vai ver Deus vai ser muito próxima e muito afetada pela maneira como você experimentou a sua paternidade. Então não adianta muito eu mudar os seus pensamentos através daquilo que ele chama aqui de reprogramação interior, que pode ser através da neurolinguística, que pode ser através de abordagens cognitivo-comportamentais, se os sentimentos mais profundos, se as memórias mais profundas da sua vida ainda lhe fazem sentir que o seu pai é aquilo que ele de fato foi, e não aquilo que eu estou dizendo que você deveria ver em Deus. Será que eu fui claro? Ou seja, em outras palavras, a sua experiência é soberana sobre o seu conhecimento. Nas questões da emoção, pouco importa, e é por isso que a gente compreende quando, por exemplo, alguém que lhe magoou, alguém que você magoou, se você magoou, às vezes isso passa despercebido, e anos depois você reencontra aquela pessoa e a pessoa diz assim: olha, até hoje eu tenho uma mágoa com você, e conta uma história que você nem lembra mais. Mas você não lembra porque foi você que magoou. Agora, para quem é magoado, a coisa está muito viva. E aí, o que é que ele está dizendo? A minha experiência é soberana. Por que é soberana? Porque fui eu que senti a mágoa. Por mais que eu ou você diga ao magoado: olha, você me perdoe, naquela ocasião eu não tive intenção, eu nem me lembrava mais disso, e tudo mais, e dá uma série de desculpas ou justificativas, o fato é que em algum momento, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai dizer assim: é porque foi você que não foi magoado. Eu é que senti, é a minha experiência soberana. Então, mudar os pensamentos, seja através de abordagens cognitivo-comportamentais, seja através da neurolinguística, seja através de qualquer tipo de reprogramação, inclusive as que são propostas por certas escolas de cura interior, não resolvem. Não é uma questão só de mau condicionamento, como diz o texto. O cuidado de Deus não pode ser sentido sem uma profunda reprogramação interior de todos os maus condicionamentos. Porque condicionamentos, queridos, são reações bastante primárias numa época em que, quando crianças, nós respondemos aos estímulos de modo muito semelhante aos pequenos animais. Eu costumo dizer, e muita gente não compreende, que até determinado momento da vida, as crianças respondem a estímulos de modo muito semelhante àquilo que os animais respondem, os gatinhos e cachorros. Eu não estou dizendo que o seu filho é um cachorrinho, e nem que sua filha é uma gatinha, mas eu estou dizendo apenas que, por exemplo, quando você estabelece limites, quando você dá estímulos, quando você não dá estímulos nocivos, a mudança da maneira como a criança responde é significativa. Se você premia o bem feito é reforçado, e ela faz o bem feito. Se você pune o mal feito tem a remissão, como a gente chama, e deixa de ser feito. Isso é um princípio tão básico que até socialmente, quando a gente diz que o grande fator motivador para o crime é a impunidade, é justamente porque, quando não há punição de um ato delituoso, obviamente aquela pessoa não sente que fez errado, e que fez errado em relação aos outros. Agora, isso funciona para nós até determinado momento. Depois nós começamos a ter elaborações mais sofisticadas,
E começamos a compreender, a partir da nossa autonomia, que certas coisas não são necessariamente como eram quando crianças. Daí porque maus condicionamentos não são reprogramados simplesmente por certos processos, como algumas abordagens de cura interior, ou abordagens de cognitivo-comportamentais, ou hipnose, ou regressão, e assim por diante. Onde é que eu quero chegar com você, querido? Eu quero chegar, então, ao fato de que é muito sutil a diferença, isso aqui para mim é o mais importante, me dê a sua atenção completa agora. É muito sutil a diferença entre você dizer assim: se eu não for curado, se eu não passar por um processo de cura interior, a minha vida espiritual não funcionará. Isso é muito sutilmente, mas é diferente de você dizer assim: faz parte do processo de santificação de Deus na minha vida, mudar a maneira que eu penso, mudar a maneira que eu creio e mudar a maneira que eu sinto, de tal forma que eu me torne alguém mais saudável, mais capaz de compreender a vida, Deus e a mim mesmo, e de fazer escolhas de maneira que glorifiquem ao meu Criador. Essa segunda versão é bíblica, a primeira parece ser bíblica. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, uma nova criação, na verdade o termo correto deveria ser, na versão anterior, a corrigida, diz assim: uma nova criação é. As coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo, e eis que se fizeram novas. Caindo um pouco para dentro do texto, e fazendo uma pequena exegese, deixe-me dizer algumas coisas sobre esse texto. A primeira delas é que a expressão está em Cristo, eu já disse aqui na igreja, é talvez a expressão mais importante de todo o Novo Testamento. Porque essa expressão em Cristo significa, acima de tudo, você está envolto na esfera de influência, de comunhão, completamente tomado pela presença de Cristo. É aquilo que os teólogos chamam de união mística com Cristo. É o que me faz, e a você também, sermos parte do corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele. Fazemos parte da igreja. Não da igreja institucional, com CNPJ e endereço, mas do corpo de Cristo, formado por todos aqueles que creram em Cristo e se entregaram a Ele de todos os tempos, raças, tribos, línguas e nações. Estar em Cristo, portanto, é uma mudança de paradigma de vivência. Tem a ver com a diferença entre estar sob a influência de Cristo, daquilo que nós tínhamos antes. E o que é que nós tínhamos antes? Efésios capítulo 2 diz que nós vivíamos debaixo do domínio do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo da ira de Deus e sob a condenação de Deus. Terceiro, vivíamos segundo o curso deste mundo e debaixo da influência do príncipe dessa terra. Em outras palavras, se antes nós vivíamos sob a influência de três forças, o mundo, o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa, em Cristo, a nossa natureza pecaminosa é crucificada, o diabo é derrotado e o mundo perde influência sobre nós porque nós nos tornamos influentes no mundo. Em Cristo significa, portanto, uma mudança de paradigma. Se alguém está em Cristo, e aí por isso o texto diz, toda esta influência antiga deixa de ser dominante. Eu não estou falando que ela não existe, claro que existe. Ainda hoje você é tentado, ainda hoje eu sou tentado, ainda hoje o mundo me atrai, ainda hoje o mundo atrai você, ainda hoje eu vejo contradições na minha natureza pecaminosa e você também. Porém, em Cristo, isso se torna algo cada vez mais menos força tendo na minha vida. Santificação significa que cada vez mais
o pecado tem menos poder na minha vida, através da obra do Espírito Santo e da palavra de Deus. De modo que, se antes eu vivia regido, dominado, presidido pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo, hoje, em Cristo, porque eu o chamo de Senhor e Salvador da minha vida, é Ele quem domina na minha vida. Não é apenas um vocativo, Senhor Jesus, como eu chamo Senhor Glaucio, Senhor Araújo, Senhor Daniel. Senhor significa eu estou debaixo, sob a influência dominante de Cristo. E isso santifica a minha vida. Por causa disso, a consequência, a cláusula consequencial dessa frase é tão forte. É dito assim: porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, logo, portanto, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Que coisas antigas são essas? Tudo isso que eu acabei de falar. Por que já passaram? Já passaram porque não tem mais o domínio que tinham. Não passaram no sentido de não estarem presentes. Não passaram porque já não me dominam como me dominavam antes. Isso inclui as emoções sendo tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, cura interior, biblicamente definida, é a obra do Espírito Santo sarando as maneiras como emocionalmente eu reagia sob a influência do diabo, do mundo e da minha natureza pecaminosa. Cura interior é obra do Espírito Santo, não é processo humano. Parece curioso, porque quem está falando aqui é pastor, mas também é psicólogo, mas compreenda. Quando você, numa terapia, num aconselhamento pastoral, na conversa com um amigo, no desabafo com a esposa ou com o esposo, na abertura que você tem com um pai, com uma pessoa que você realmente confia, abre o seu coração e fala, você bota para fora aquilo que é circuito fechado na sua cabeça e na sua mente. E tudo aquilo que é circuito fechado não tem saída, não tem vazão. A terapia da fala, seja na confissão dos nossos pecados uns aos outros, como diz a Escritura Sagrada, seja na conversa com um profissional, seja no abrir do coração com um amigo, nas modalidades que for, permite que esse circuito fechado tenha uma saída pela fala. E essa mesma fala que eu falo, eu escuto. Esse processo é muito curioso, mas muito interessante. Porque quando eu falo e aquilo que eu falo, eu escuto. Mas eu escuto de maneira diferente da maneira como eu penso. E aí vem aquilo que Paulo escreve, quando diz que existe uma renovação da minha mente. O que é que a minha mente é renovada? É renovada pelo que eu falo, que abre espaço naquilo que eu penso, e que volta fazendo um refluxo através do que eu escuto, e que altera a maneira de eu pensar, e por isso renova a minha mente. E como o meu sentimento, de alguma forma, é afetado pelo que eu vejo, pelo que eu creio, pelo que eu concebo, pelo que eu percebo do mundo externo, minhas emoções são curadas por intermédio disso. Se você está em Cristo, quem dirige este processo é o Espírito Santo. E aí ele vai de maneira mais profunda àquilo que os homens podem apenas tocar de maneira superficial. E aí vem cura interior. O que não é verdade na cura interior é quando há processos que são meramente processos de sugestionabilidade ou de sugestão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês de maneira bem consciente, responsável e séria. Para qualquer pessoa que fala, como alguns aqui falam para outras pessoas em público, quer dizer, todo mundo aqui fala, entendam, mas quem tem a possibilidade de dar uma aula, de dirigir um grupo, ensinar, dar um treinamento, pregar, dar aula, qualquer que seja, essas pessoas sabem, talvez mais do que a grande maioria, o poder que existe na palavra que é ministrada, a palavra que é dita, para alterar os estados de consciência e os estados emocionais de uma pessoa.
Eu não vou entrar em muitos detalhes porque seria muito longo, mas é possível fazer os outros chorar chorando. É possível fazer os outros sorrirem sorrindo. É possível fazer as outras pessoas sentirem determinadas emoções, sugerindo para elas que elas devam fazer para ser aceitas por um grupo. Isso é um processo dominado há séculos. E um processo que muitos têm usado. E muito do que se fala hoje em cura interior é nada mais, nada menos do que sugestão feita por pessoas capacitadas, porém inescrupulosas, que mexem com as emoções das pessoas, brincam com as emoções das pessoas, a coisa mais profunda e mais preciosa que uma pessoa tem, e muitas vezes não percebe o mal que eventualmente pode estar fazendo para essa pessoa. Cuidado, portanto, com qualquer tipo de abordagem que tenha alguns desses sinais. Primeiro, uma abordagem que deprive, ou seja, diminua a sua consciência. Existem formas de fazer com que a consciência seja alterada. A consciência pode ser alterada de várias formas, e todas as vezes que ela é alterada, sabe o que acontece? É como se você pegasse aquele muro alto que protege a sua casa mental, emocional, derrubasse e fizesse um gramado verdinho pronto para ser invadido por qualquer ladrão. Porque enquanto eu estou consciente dos males e dos riscos que eu estou vivenciando. Por isso que meditação bíblica é diferente de meditação oriental. Na meditação oriental se diz assim: esvazie sua mente. Não pense em nada. Esvazie sua mente. Faça silêncio profundo. Deixe que as coisas aconteçam livremente. Procure não pensar. A meditação cristã é diferente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, seja aquilo que ocupe o vosso pensamento. A meditação cristã significa eu refletir sobre a palavra de Deus e os efeitos que ela tem em minha vida, não em eu me esvaziar na minha mente e deixar que todo tipo de pensamento, de qualquer origem que for, tome conta da minha mente. É preciso, portanto, estar consciente. Quando você ora, você tem que orar com a razão. Não precisa usar palavras bonitas, mas você tem que saber o que está falando, o que está pedindo, o que está sentindo. Qualquer tipo de oração que alguém diz para você, ou sugere para você, dizer assim: olha, deixe acontecer. Deixa acontecer. Não, ou então, não, eu disse ou eu fiz porque o Espírito Santo me conduziu para fazer. Eu nem me lembro direito o que foi feito. Eu nem me lembro direito o que eu senti. Eu nem me lembro direito o que eu fiz. Desconfie seriamente. Porque a Bíblia diz que o espírito dos profetas, ou seja, a consciência dos profetas, está sujeita ao próprio profeta, à própria consciência. Eu estou aqui pregando com a plena convicção de que Deus está falando através de mim, mas eu sei exatamente o que eu estou dizendo, irmãos. Eu não estou num transe hipnótico, eu não estou num transe, eu não estou psicografando nada, eu não estou em nenhum processo que um espírito tomou a minha mente e eu estou lá. Não. Eu estou consciente, olha, são 10h10, hoje é dia 5 de agosto de 2012, aniversário da cidade de João Pessoa. Eu estou vendo aqui Sandra, eu estou vendo aqui Erivalter, eu estou vendo aqui Fábia. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que eu tenho que terminar daqui a 10 minutos. Eu estou plenamente consciente. E o Espírito Santo vai falar dentro de 10 minutos. Porque eu tenho responsabilidades que daqui a pouco eu preciso liberar a classe para a escola dominical e depois a gente vai ter uma assembleia. Não tem nada aqui que está sendo tomado. Qualquer ideia de que você tem que
despersonalizar-se, perder a sua consciência para ser curado, é perigoso. Inclusive, diga-se de passagem, hipnose só funciona em pessoas que são altamente sugestionáveis. Justamente por isso. Tem gente que diz assim, eu duvido que alguém me hipnotize. Quando alguém diz assim, eu duvido que alguém me hipnotize, é verdade. Você realmente não vai ser nunca hipnotizado. Porque quando alguém resolver hipnotizar você, ou tentar hipnotizar você, seu muro de consciência estará tão alto que não tem como ele transpor. Agora, quando você está num lugar onde todo mundo está rindo, e alguém está dizendo assim, rir é expressão de louvor a Deus, você acaba rindo porque todo mundo está rindo. Não, agora vamos chorar, porque chorar é a hora é a hora de chorar, para poder todos os traumas antigos saírem, e você então chora sem saber bem direito por que está chorando, você está sugestionado, e é perigoso isso. Pode ser algo saudável, mas pode ser algo perigoso, porque quem estiver lá na frente, se não for alguém responsável do ponto de vista ético, bíblico, pode brincar com você. Eu já estive em situações em que eu vi pessoas aproveitarem-se da fragilidade de pessoas sugestionadas e levarem a dizer, imaginar, relembrar, rememorar fatos que nunca aconteceram. Hoje existem estudos sérios que mostram que boa parte das denúncias de abuso sexual infantil, o abuso sexual infantil é verdadeiro, existe, e é muitas vezes perpetrado por pessoas muito próximas da criança. Porém, grande parte desses abusos relatados tem a ver com processos mal conduzidos que sugeriram a estas crianças, agora adultas, coisas que de fato nunca aconteceram e que são levadas a acreditar que aconteceram. Como divisar uma coisa da outra? É muito difícil. É preciso gente capacitada e profissional competente para fazer isso. E aí, então, gente que não tem competência nenhuma, você iria, sinceramente, construir uma casa sem a orientação de um arquiteto e um engenheiro? Você iria entrar com uma ação na justiça sem a orientação de um advogado? Você iria tentar arrancar os seus dentes sem um dentista? Mas aí pessoas resolvem fazer processos de cura interior sem gente ética, competente, capaz, séria, biblicamente orientada, que vai ter o direito de mexer com a sua alma. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A coisa mais preciosa é o seu equilíbrio emocional. E você vai botar na mão de alguém que vai eventualmente mexer e brincar, mesmo bem intencionado, sei lá, achando que está sendo usado por Deus, com aquele furor curandes que Freud fala, que é o desejo de ajudar cego, sem jeito, sem modo, sem competência. Não, queridos, é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado. Neste final de semana, nós tivemos um workshop aqui na igreja, cujo tema é Restaurando o Seu Coração, e eu abri minha agenda em grande parte do final de semana para estar pessoalmente presente e ver o que estava sendo ministrado, pela minha responsabilidade pastoral de que minhas ovelhas não estejam sendo submetidas a determinados ensinamentos que não tenham base bíblica, sob a influência de determinadas pessoas que eventualmente possam estar até bem intencionadas ou achando que estão fazendo certo e sem nenhum cuidado. Com isso, eu não quero desestimular que você diga assim, olha, pastor, eu tenho coisas aqui dentro da minha alma que eu tenho que abrir com alguém, que eu tenho que confessar a alguém, que eu tenho que resolver com alguém. Há coisas que me incomodam, mágoas que me dilaceram. Ok, querido, vamos tratar disso, mas cuidado, da mesma maneira como é perigoso você consultar a qualquer profissional, de qualquer ponta de esquina, sem saber se ele é devidamente habilitado, cuidado a quem você entrega a sua alma, cuidado a quem você entrega as suas emoções, cuidado a quem você segreda os seus segredos mais íntimos. Eu amo reunião de oração, eu gosto das pessoas orando umas pelas outras, mas até reunião de oração mal conduzida pode afetar espiritualmente muito sua vida.
Basta que você ache que aquela pessoa que é tão boa para ouvir os seus problemas, será tão boa para guardar os seus segredos. E nem sempre aquela pessoa que é boa para ouvir seus problemas é uma pessoa boa para guardar os seus segredos. Você tem que ter cuidado com quem você conversa a sua vida. Pedir oração não é dar um relatório de sua intimidade, até porque quem em última instância precisa saber de sua intimidade é Deus, que vai tratar. Cuidado. Você tem pastor, procure o seu pastor. Você tem mais de um pastor, gente séria, honesta, que cuida da sua alma. Nós, pastores, os pastores sérios, e eu sei que aqui na igreja de Tambaú nós temos pastores sérios, e outras igrejas também, e outras talvez não. Nós cuidamos da sua alma com cuidado, porque é o bem mais precioso. Cuidado com propostas as mais mirabolantes de você passar um final de semana, seja em que evento for. Eu não vou nem nomear para você não pensar que eu estou me referindo a algum. Seja em que evento for, que você é da entrada até a saída, mexido e esticado nas suas emoções. Cuidado, para que você não seja machucado. Então, se privar a sua consciência é um sinal perigoso. Segundo, se tratar de coisas que deveriam ser tratadas intimamente, de modo público. A Bíblia tem uma regra muito simples: pecados ocultos se confessam somente a Deus. Por que outros precisariam saber? Por que outros precisariam saber? Por que outros precisariam saber que você cobiçou a mulher alheia? Meu irmão, resolva o seu problema com Deus. Se foi na sua mente, no seu coração e você pecou, coloque diante de Deus e peça a Deus: Deus, guarda os meus olhos para não pecar contra ti, e resolva o seu problema com Deus. Se você pecou contra alguém em particular, é entre você e ele. Não é entre você e todos os que você conversar para dizerem a você se você está com a razão ou não. Todas as vezes que tem conflito entre duas pessoas, irmãos, como eu queria ter mais tempo. Olha, todas as vezes que há conflitos entre duas pessoas, a tendência natural do ser humano é arregimentar forças através de outras pessoas que possam ouvi-lo e apoiar na sua causa. Por isso que quando você tem problema com alguém, preste bem atenção, porque isso aqui é importante. Trate com a pessoa imediatamente. Não vá conversar com quem quer que seja, porque você polui a mente das outras pessoas, envolve emocionalmente outras pessoas e baldeia a água. E sabe o que acontece? Como você é irmão da pessoa, você vai ter que beber dessa água baldeada. A gente não baldeia a água que a gente depois tem que beber dela. Casais com problemas, resolvam entre si. Procurem a ajuda de um pastor, procurem a ajuda de um terapeuta, procurem a ajuda de alguém. Minha irmã, não chame todas as irmãs da igreja e compartilhe todo o seu problema com seu esposo. Ele vai se envergonhar. E depois, quando você tiver que voltar para viver com ele, uma barreira muito maior terá que ser resolvida do que aquela se você tratasse pessoalmente com ele, com alguma pessoa responsável que pudesse lhe ajudar. Cuidado. Meu irmão, preserve a intimidade da sua família. Cuidado. Todas as vezes que assuntos privados são tratados publicamente, todas as vezes que questões ocultas são expostas para todas as pessoas, e aí vem aquelas chamadas reuniões de libertação. Cuidado, querido. Cuidado. Cuidado. Libertação vem por conhecer a palavra e o Espírito de Deus internalizar, aplicar aquela palavra de maneira tão precisa que você sabe que Deus está falando com você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cuidado, portanto, com expressões públicas de questões privadas. Agora, se o assunto é público, e normalmente por que se tornou público? Porque você o fez público. Os antigos diziam que roupa suja se lava em casa. Você não tem que expor para todo mundo. Cuidado. Eu sei que você está desesperado, você está angustiado, você está precisando de ajuda. Mas, querido, você não bota gasolina em todo o posto. Por que é que você vai deixar que se coloque dentro de você de qualquer origem? Cuidado. Terceiro e último sinal, porque o tempo não permite.
Todas as vezes que você estiver num evento, todas as vezes que você estiver num local, todas as vezes que você estiver numa situação, em que não somente a sua consciência seja diminuída para que você esteja aberto para aquilo que está sendo dito, não somente que assuntos públicos sejam, assuntos privados sejam tratados publicamente como uma pretensa forma de desabafar diante de tudo e de todos, e eu não estou dizendo que isso não é importante, sabe? Eu quero dizer para você que eu apoio determinadas abordagens, inclusive não cristãs necessariamente, não religiosas necessariamente, daqueles chamados grupos de apoio, Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, Narcóticos Anônimos e assim por diante. É um excelente, 12 Passos, é uma excelente forma das pessoas compartilharem suas dores. Mas elas compartilham e pronto. O grande problema é que quando compartilha e os outros se dão ao direito, e não acontece nesses grupos, pelo menos se forem bem conduzidos, a ficar dando opinião e pitaco sobre a vida do outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Calce o sapato do outro antes de você falar sobre ele. Antes de você dar opinião. Não, minha irmã, eu acho que você... Cuidado. Você não acha nada. Você não é ela. Não, meu irmão, você acha isso? Você não acha nada. Você não é ele. Você não sabe a história dele, as lutas que ele passa. Você não sabe os bastidores da vida dele, a história de vida dele. Cuidado. Nós somos chamados, irmãos, para abençoar uns aos outros, não para ficar pitacando na vida um do outro. Quem dá pitaco tem uma atitude soberba, porque acha que tem a solução para si e pode compartilhar com o outro. É igual a automedicação. Olha, eu tomei um remedinho, funcionou para mim, por que você não toma também? Aí o outro tem algum problema, tem uma interação medicamentosa, alguma coisa, pum, bate. Ah, mas para mim deu certo, deu, mas não deu para o outro. Então, se você não toma remédio para o seu corpo de todo jeito, por que você vai tomar remédio para a sua alma de toda forma? Não tem como. Cuidado. Terceiro e último lugar, privação da consciência. Segundo, compartilhar coisas privadas de forma pública. E terceiro, algum tipo de ação mística imediatista. O que é que eu chamo de ação mística mediatista? Deixa eu explicar para você como é que eu compreendo. Quando Jesus Cristo toca na sua vida pela primeira vez que você percebe, porque creio eu que Deus já corre atrás de você há muitos anos. Eu gosto sempre de dizer assim, Deus corre atrás de você há muitos anos. Agora, tem um dia que você percebe, gente, ó, e aí você o recebe, você o submete a Ele. Aquele momento, há várias coisas que acontecem, de maneira pontual, naquele momento, e que não vai acontecer mais, como se fossem carimbos e selos, e outras coisas que começam ali, mas vão continuar na sua vida a vida inteira. Por exemplo, um carimbo, você passa a ser justo ou declarado justo diante de Deus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Chama-se justificação pela fé. Uma vez salvo, você vai ser salvo para sempre, e não há nada que reverta a obra de Cristo no Calvário, que você compreendeu, creu e aceitou, acabou, está feito. Se eu pago sua dívida, você não deve mais nada a ninguém, você deve gratidão a mim, por isso que a gente chama Jesus de Senhor. Ali acontece de uma vez, você passa a ser do corpo de Cristo, família de Deus, o Espírito Santo vem habitar em você, você tem uma nova criação, regenerado você é. Todos esses processos, todos esses atos pontuais, uma vez para sempre. Mas há coisas que começam ali. Uma delas, e a principal, é a chamada santificação. Ninguém muda de uma hora para outra, querido. Deixa eu lhe falar. Você muda o que você crê de uma hora para outra, porque o Espírito Santo lhe dá fé, lhe esclarece, e você passa a ter com Deus uma nova relação. Mas mudar moralmente, mudar em forma de atitudes, em forma de valores, de crenças, de percepções, de cosmovisões, você muda à medida que o Espírito Santo vai agindo na sua vida. E como é que o Espírito Santo age na sua vida? Através daquilo que nós chamamos de meios de graça. A teologia presbiteriana chama de meios de graça. Quais são os meios de graça? Você lê a palavra. Você lê a palavra. Eu sei que tem umas partes que é fulano gerou fulano, que gerou fulano, aí diz assim, eu não estou entendendo nada. Leia a palavra, leia, de cabo a rabo, leia. A ideia não é só que cada palavrinha tem um sentido místico para você, a história toda tem um significado para você. Então você precisa conhecer a história toda, leia a palavra. Sabe o que acontece quando você lê a palavra? O Espírito Santo que habita em você, pega essa palavra e aplica
existencialmente, singularmente a sua vida, de modo total e completamente único. Alguém pode ler o mesmo texto na mesma hora, no mesmo lugar, e não vai ter a aplicação que o Espírito Santo está dando para aquela pessoa. Por isso, quando termina o culto, eu vou cumprimentar as pessoas, alguém diz assim: pastor, que bênção o sermão, Deus falou comigo isso. Como é? Eu não pergunto, né? Porque eu não sou mal educado. Eu sei que Deus falou de alguma forma para aquela pessoa através do que eu falei, mas eu não me recordei de ter falado aquilo. E aí vem a outra pessoa na fila e diz assim: Deus falou isso, que é uma coisa completamente diferente. E eu também digo assim: eu não falei isso, mas eu sei que o Espírito Santo falou. Quando é alguma coisa absurdamente contrária à palavra de Deus, eu digo: rapaz, alguém assobiou no seu ouvido e não foi Deus. Porém, quando é bíblico, eu sei que o Espírito Santo é soberano e age. Você lê a palavra, Deus fala com você. Você ora, você fala com Deus. Agora, queridos, se eu converso com alguém e vivo com alguém 24 horas por dia, o que é que acontece comigo? Eu começo a ficar parecido com aquela pessoa. Eu começo a adotar certas expressões que ela usa, a andar nos lugares onde ela anda, a conviver com ela, a gostar do que ela gosta, a ser influenciado por ela. Se eu convivo com um Deus que é santo, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou me santificando, eu vou mudando meus valores. Aí alguém diz assim, aí eu digo agora: você está entendendo agora porque que a igreja é importante? A igreja é importante, querido, não porque ela é perfeita, não porque as pessoas aqui são perfeitas. Ela é importante porque você passa a semana toda convivendo bem de perto com quem não tem os valores que você precisa ter. Na grande maioria, a gente vive na selva. Gente que não crê no que a gente crê, pelo contrário, crê contrário, que bota a gente para baixo espiritualmente, que compete com a gente, que tem inveja com a gente, que tem orgulho e que não abre para a gente, coisas assim. A gente, você vai desgastando, você vai desgastando, você vai desgastando, você vai desgastando, você vai desgastando. Aí você tem um momento na terça-feira de oração. Querido, não espere para chegar no domingo, não. O seu tanque está pela metade, você vai ficar no meio da rua vazio. Venha na terça-feira e ore. Ali você tem o seu momento com Deus. A partir dessa semana que vem, quinta-feira, escola bíblica agora, também na quinta-feira. Venha, faça uma nova classe, diferente daquela que você faz no domingo. Você é jovem, adolescente, não perca os seus momentos de comunhão. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi da minha filha, nesses dias que ela está indo embora amanhã, que ela está comigo, e foi uma das coisas que eu pedi muito a Séfora, pedimos muito, eu e Séfora, por Manuela, era que quando ela fosse morar longe, como ela está morando, Deus a preservasse na sua fé. E Deus colocou uma comunidade de pessoas que a abençoam, além da boa influência do meu irmão, da minha cunhada, da família que a recebeu lá, mas ela encontrou uma comunhão, e ela viu e percebeu nesses quase 60 dias, né, que está aqui, a diferença do que certos amigos e amigas que ela tinha de fora da igreja, a diferença que aconteceu em um ano que ela deixou de conviver com elas, nos valores, atitudes e escolhas que eles tomaram, para aquilo que ela tem tomado nos últimos dias por conta de um grupo de irmãos da Assembleia de Deus. Ela é assembleiana agora. Ela é assembleiana agora. Calvinista assembleiana, lá no meio. Não sei como é que está funcionando. Eu estou orando para que Deus a abençoe. Mas o fato é que Deus está lá abençoando ela. Por quê, queridos? Precisa convivência, meio de graça é comunhão. Sabe esse seu irmão que está aí do seu lado? Você pode não gostar dele, ele ser antipático, chato de galocha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele é seu irmão, ele tem os valores que você tem, se não tiver, está tendo, porque você também não é perfeito. Agora, lá fora é peia, amigo. Lá fora é peia. O sujeito quer o seu mal. Aqui você tem uma comunhão, estar na igreja, por pior que seja a situação, é o melhor lugar para estar. É como a Arca de Noé, fedorenta que ninguém aguentava, mas era melhor dentro do que do lado de fora no dilúvio. Muito melhor. Igreja é assim, às vezes não cheira bem, mas é melhor estar aqui. Então, meio de graça, comunhão. Eucaristia que representa essa comunhão, servir, queridos. Lá fora, os psicólogos dizem, voluntariado melhora o seu sistema imunológico, porque você se sente útil, e isso melhora a sua vida física. Aí eu digo aqui, além disso,
você também cumpre a missão que Deus lhe deu, de ser luz do mundo e sal da terra. Eu não conseguiria, se fosse você, vir domingo após domingo, assistir um culto, dizer que Deus falou comigo, louvar a Deus e dizer assim: ok, já paguei meu dízimo e já paguei a minha mensalidade mensal, não há nada mais que eu possa fazer para que outros tenham a mesma coisa que eu senti aqui neste domingo. Eu não conseguiria. Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu acho que todo cristão deveria colocar o seu dom e o seu talento. Você sabe vender, sabe comprar, sabe organizar, sabe ajudar, você sabe ver com sensibilidade a necessidade do outro, sabe? Você sabe uma série de coisas, querido. Não há lugar melhor para você exercitar isso para a glória de Deus do que aqui. Tudo isso, querido, faz você crescer espiritualmente. Mais do que uma oração de libertação que eu chamasse agora você para vir. Você quer, vem cá agora, vem cá. Os que foram traumatizados pelos seus pais, fiquem aqui, que eu vou fazer um passe e ungir você com o óleo santo lá de Israel e você vai agora ficar bom. Aqui. Os que têm problema de casamento aqui. Agora eu vou fazer uma oração, fique de joelho, você vai ficar em silêncio durante 3 dias, no 4º dia Deus vai lhe dar uma libertação, você vai trazer R$50 durante 7 dias, depois de 7 dias você vai estar livre. Agora, o que é isso, irmão? É isso que é evangelho? Não é evangelho, não é isso. Isso é mentira. A obra de Deus é um processo progressivo e contínuo do Espírito Santo na sua vida. Você colabora em que sentido? Você usa dos meios que Deus está lhe dando para que isso aconteça. Palavra, oração, comunhão, serviço. E Deus age através de você.